Amém, irmãos? Que bom ter esse tempo louvando a Deus, né? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versos 5 a 13, conforme foi lido. Mantenha sua Bíblia aberta para você acompanhar a leitura do texto. Tá ok? Domingo passado nós começamos uma série de reflexões falando sobre os encontros com Jesus. Essa é a segunda temporada dessa série intitulada Encontros com Jesus e vai ser praticamente maior parte dele vai ser no livro de Mateus. Nós vamos seguir capítulo 8 todo e nós vamos finalizando então com um texto fora de Mateus. Mas, para dar um spoiler já adiantando aqui, tirando o último encontro que nós vamos ver na palavra de Deus, os demais encontros têm muitas semelhanças bem marcantes, mas que você só vai saber se você vier ao culto. E por isso, portanto, não falte, tá ok? Como nós mencionamos semana passada, o famoso e já falecido pastor e pregador Timothy Keller, ele disse o seguinte, que é impossível, deixa eu só abrir aqui a frase, para eu não citar fora do contexto, é impossível ter conhecido o verdadeiro Jesus e ser indiferente. Ou você se curva em maravilha ou vai embora ofendido. Timothy Keller fala isso porque é realmente impossível a gente conhecer de fato Jesus Cristo e ficar indiferente. Ou você vai na direção dele ou você vai na direção oposta a ele. E o texto de hoje nos revela um pouco mais sobre esse encontro, essa reação no encontro com Jesus Cristo. E dessa vez, não um judeu, mas um oficial da guarda romana. Numa leitura superficial desse texto, numa leitura única desse texto, nós podemos ter a impressão equivocada de que basta ter fé para milagres acontecerem. Quando o foco aqui não é o milagre em si, mas o encontro, o que isso produziu na vida, primeiramente do centurião e das pessoas que ali estavam. Versículo 5 diz que Jesus estava entrando em Cafarnaum. Era uma cidade que ficava ao norte de Israel, 180 quilômetros mais ou menos, à beira-mar. E essa cidade é citada pelo menos 19 vezes ao longo dos evangelhos. Cafarnaum existe ainda hoje. Estão só as ruínas, mas essa cidade leva um nome que significa a cidade de Naum, ou um outro nome, vila que conforta. Mas justamente onde deveria haver alegria, conforto, ânimo, tinha um caso grave, urgente, de dor e sofrimento. E essa história que nós vamos aprender hoje em Mateus aparece também no Evangelho de Lucas, capítulo 7, com pequenas diferenças de narrativa, porque, primeiro, pela característica dos autores, Lucas era médico, ele era detalhista, então para ele importava colocar cada informação que ele entendia ser precioso e que pudesse trazer clareza. Mateus, ele já falava de uma forma diferente, além de escrever para um público diferente de Lucas, ele era muito direto. Mas você pode ler os dois capítulos que a mensagem é a mesma. Pois bem, aquele oficial romano, ou centurião, como é citado em Lucas, ele se aproxima de Jesus com uma atitude que nos chama a atenção. A última palavra aí, dependendo da versão que você está lendo, diz que ele se aproximou implorando. Essa palavra, que em outras traduções é suplicar, que ele suplicou, significa literalmente implorar humildemente por ajuda. E então ele recebe uma resposta de Jesus. Verso 7. Eu irei até lá curá-lo. Até aqui, versos 5 a 7, parece ser um diálogo normal, onde é Jesus atendendo a necessidade de mais uma pessoa. Mas esse encontro é mais do que um simples encontro. É um encontro que transforma, um encontro que revela. Como nós falamos na semana passada também, para nós ocidentais, brasileiros ou niqueis do século 21, distantes, praticamente 2000 anos dessa história, parece ser mais uma história bonita de um homem bom que socorre alguém. Mas quando essa história desse homem bom
envolve Jesus Cristo, e estou me referindo a Jesus quando eu falo homem bom, aí fica tudo diferente. É algo que nenhuma religião pode copiar, não pode reproduzir. O Evangelho de Mateus foi escrito primeiramente para o público judeu, para os leitores judeus, que já tinham familiaridade com a cultura e a religião judaica. E como pensavam os judeus a respeito de quem não era judeu? O livro dos Atos, capítulo 10, verso 28, você pode abrir a sua Bíblia. Se não conseguir abrir, não se desespere, mas procure abrir dentro da medida do possível. Era assim que os judeus viam o outro que não era judeu. Vós bem sabeis que é proibido um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Olha como eles enxergavam quem não era judeu. Eles até evitavam entrar na casa daquele que não era judeu. Isso era a mentalidade da época, era assim que eles tratavam as coisas, inclusive as pessoas. E esse fato, voltando para aquela situação em que o leitor judeu estava recebendo esse Evangelho de Mateus e estava ouvindo ou aprendendo dessa história, isso não era apenas incomum Jesus ir à casa de um que não era judeu, mas era inaceitável. Porém, Jesus está acima da religião. Jesus, ele está acima da cultura. Para Jesus, pouco importava se aquele homem era judeu, se era japonês, se era nordestino, se ele era paulista. Não importava Jesus com essas estruturas sociais. Jesus estava... Deixa eu trocar o microfone. Para Jesus importava sim a necessidade daquele homem e a atitude com que aquele homem se aproximou dele. Jesus estava pronto para socorrer, como Jesus está ainda hoje disponível para aqueles que se aproximam dele com o coração aberto. Não por um protocolo, por uma formalidade, por medo, por obrigação, mas para aqueles que, como Jeremias 29, verso 13, afirma: vocês me buscarão e me encontrarão quando vocês me buscarem de todo o seu coração. Jesus não é propriedade de uma religião, de um povo, de uma cultura. Jesus não é propriedade nem mesmo do cristianismo enquanto religião, da igreja evangélica ou da católica. É certo que quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, revelado, aquele Jesus das Escrituras, vai experimentar algo novo, uma transformação. Porque é impossível, novamente frisando isso, conhecer o Jesus de verdade e permanecer indiferente. O verso 8, o centurião então responde: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Não sou digno. Olha que postura esse centurião tinha. Se você vai ler o Evangelho de Lucas, capítulo 7, ele nos traz uma informação que agrega ainda a essa mensagem. Lucas capítulo 7 diz que esse homem tinha simpatia por parte dos líderes judaicos, porque ele havia construído uma sinagoga ou uma igreja para os judeus. E esse feito, ele poderia ter usado como argumento para dizer: Jesus, eu servi o teu povo, eu tenho servido, eu acho que eu mereço receber algo em troca. Ele poderia ter usado isso em seu favor. Olha, eu tenho amigos importantes na comunidade, eu tenho gente de influência dentro da comunidade. Mas de modo algum, ele não fez isso. Sabe por quê? Porque ele tinha uma visão realista de si mesmo. Ele compreendeu a verdade que Paulo vai falar em Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É graça. E graça é algo que você recebe não por conquista, não por merecimento, mas por inteira graça, disposição do outro de dar, mesmo quando você não merece. Foi a mesma percepção que Pedro teve em Lucas capítulo 5, quando ele
teve o primeiro encontro com Jesus e teve aquela pesca maravilhosa, e quando ele percebeu quem Jesus era, ele se prostra e diz: afasta-te de mim, porque eu sou homem pecador. A segunda lição que nós encontramos nesse texto é que somente os humildes recebem graça, recebem o olhar de Deus. Na presença de Deus não tem nada em nós de bom que nos faça merecedores de alguma coisa da parte dele. Não há nada que a gente faça para Deus que faça com que Ele nos ame mais. Mas também do outro lado, não há mancha em nossa história, em nosso coração, que o sangue de Jesus não possa limpar. Esse homem, esse centurião, não apenas se via indigno que Jesus fosse até a sua casa, como também ele reconheceu a autoridade e o poder de Jesus para ordenar a cura. Versos 8, segunda parte do 8 e verso 9. Manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Verso 9. Também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele faz. Era como se esse centurião estivesse dizendo: se um oficial de baixa patente, como eu, pode dar ordens aos meus subordinados, e eles me obedecem, mais ainda o Senhor, com uma simples palavra, pode curar o meu servo. Esse homem confiou no que Jesus podia fazer. Isso nos ensina uma terceira lição. Fé é confiar inteiramente em Deus. Muitas vezes nós declaramos ter fé em Deus, mas nós não abrimos mão de ter controle da situação e até das pessoas. Nós dizemos confiar em Deus, mas quando a gente precisa descansar, a gente perde o sono de ansiedade, a gente fica irritado, a gente fica chateado, aborrecido, e faz com a própria força. Nós queremos do nosso jeito. Aquele oficial estava disposto a confiar ali, a descansar, antes mesmo de ver o milagre. Ele não precisava ver e saber o que Jesus faria, que modo, que meios Jesus usaria para curar. Ele só precisava saber: Jesus ordenou uma palavra, então é ela que vale. Ele sabia que Jesus podia todas as coisas. Em contrapartida, nós, no lugar de ouvirmos Deus falando, darmos ouvidos às orientações de Deus, aos alertas de Deus, ao ensino de Deus, nós preferimos dar ouvido aos especialistas, que dizem sobre assuntos que cabe somente a Deus dizer. Questões do coração, questões da alma. Deus nos conhece perfeitamente, mas nós escolhemos ficar mais alarmados ou dar mais atenção para o que os especialistas andam dizendo. Não que a ciência, não que alguns especialistas não sejam necessários, eles são importantes, a ciência foi dada por Deus. Especialistas são uma bênção, podem ser uma bênção na vida da igreja, mas eles não podem falar acima do que Deus disse. Nem mesmo pastores podem falar o que Deus não disse. Esse oficial romano creu em Jesus. Não meia fé, mas uma fé por inteiro. Porque o milagre que você tem, a fé que você tem para crer que o milagre pode acontecer, tem que ser a mesma fé que te leva a obedecer a Deus. Porque senão não é fé. É qualquer outra coisa. Não é fé. A fé que você tem para esperar o milagre tem que ser a mesma fé que te leva a obedecer a Deus. O oficial romano creu. E porque ele creu, ele viu. E como resposta a essa postura, a essa fé que o oficial teve, Jesus diz, verso 10, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam. Então Jesus está falando com o centurião romano, agora ele fala para as pessoas que estavam seguindo a ele e diz: em verdade vos digo, nem mesmo em todo Israel achei fé como esta, para vergonha do povo judeu.
para vergonha do povo que tinha tudo para crer, que experimentou tantas coisas e no final acabou não crendo, não acolhendo. E depois de Jesus dizer que ele nunca encontrou uma fé como a desse centurião, ele fala para as pessoas, ele também profetiza. Versos 11 e 12. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora das trevas, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. A quarta e última lição aqui é que a salvação é para todo aquele que crê genuinamente em Cristo Jesus. Nós não estamos falando de uma fé religiosa, de uma fé sentimental, de uma fé que ela é vazia, que ela só tem aparência de fé. Nós estamos falando de uma fé que se manifesta na obediência. Os judeus descendem do pai das 3 maiores religiões do mundo. Os judeus receberam os mandamentos diretamente de Deus, nas pedras, nas placas. Eles experimentaram ao longo da sua história milagres de livramento, milagres de sustento. O povo de Israel passou por impérios, babilônico, persa, passou pelo nazismo, suportou a Segunda Guerra Mundial, perseguições, campos de concentração, e foi preservado por Deus. E mais do que isso, o Messias nasceu do povo judeu. Mas como disse o apóstolo João, no capítulo 1 do Evangelho de João, que Jesus veio para os seus, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Os judeus mantiveram as leis e mantêm até hoje os costumes, as cerimônias, as festas, mas ainda assim rejeitam Jesus como Messias. Isso nos mostra que é possível ser religiosamente cristão e ainda assim estar numa atitude de rejeição a Cristo como Senhor. Jesus, ele veio para ser Salvador, mas ele veio também para ser Senhor. Todos querem ir para o céu, todos querem ser salvos, todos querem um Jesus que atende às necessidades, mas poucos são os que querem Jesus como Senhor de sua vida. E dizer, Jesus, Senhor da minha vida, precisa ter por trás a compreensão e a submissão de que é Ele que define o que é bom para mim. É Ele que diz o que é certo e o que é errado. É Ele que diz o que convém e o que não convém. E nessas palavras de Jesus, ele estava expondo também o plano de Deus para todas as nações. Infelizmente, justo os países que têm tradição cristã são aqueles que, apesar de estarem tão perto do conhecimento, estão distantes no coração. Porque são nações que têm tempo para tudo, menos para Deus. Tem energia e ânimo para se envolver em causas sociais, políticas e ideológicas, mas não tem tempo nem energia para se envolver com as coisas de Deus. Deus não está interessado no meu e no seu currículo. Ele não está interessado se você fez teologia ou não, por quantos anos você serve na igreja, ou quantas pessoas você já levou para a igreja para ouvirem de Jesus. Jesus quer saber no final de tudo uma só coisa: quem foi o Senhor do teu tempo, dos teus bens, da tua vida. Em Mateus, mais para frente, os capítulos mais para frente, muitos chegarão até Deus e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos milagres, em teu nome. E a resposta que ouvirão de Deus é: afastem-se de mim, vocês que não fazem a minha vontade. E fazer a vontade de Deus não é apenas obras, mas é a atitude do coração, é a atitude de crer que Ele é Senhor, de que Ele é Deus, de ter Ele como Senhor da sua vida. Jesus volta-se, então, para o oficial. Ele começou dialogando com o oficial, voltou e falou para a multidão: nunca vi uma fé como esta, fez aquela profecia. Então ele retorna a conversa para o oficial romano.
ele diz, verso 13: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. A cura e o milagre aqui, ele só aparece no finalzinho da história. Ele não é o ponto mais alto desse encontro. Aliás, essa cura fica até ofuscada diante desse milagre que aconteceu naquele encontro. De um homem quebrantado, de um homem humilhado, de um homem rendido a Jesus. A grande experiência desse oficial romano não foi a cura física do seu servo, não foi o milagre visível, mas foi sim esse encontro pessoal que precisava acontecer naquela ocasião, naquele momento, naquele dia. Ele conheceu Jesus, o Jesus que liberta, o Jesus que salva, o Jesus que dá sentido para a vida, mas também o Jesus que cura. O que você está esperando para ter esse encontro com Jesus? Nós não estamos falando de vir à igreja só, mas de um encontro transformador. E como nós ouvimos hoje pela manhã, agora antes da mensagem, o testemunho do Sandro, do encontro que ele teve com Jesus, um momento dramático, vendo o sofrimento da sua filha. E ele ficou ali de joelho, conversando com Jesus, abrindo, derramando o seu coração. E ele vê a sua filha melhor, curada. Mas não foi só um milagre que ele experimentou ali. Ele experimentou um encontro com Jesus e por essa razão ele está aqui hoje falando isso. É a experiência que muitas outras pessoas aqui podem compartilhar do que Jesus fez na sua vida, em que condição foram encontradas por Jesus, mas esse encontro transformou, não apenas trouxe cura física, emocional, mas trouxe transformação de vida. O que você está esperando para ter esse encontro com Jesus? Nós estamos falando de vida e vida abundante. Eu espero que você não demore para tomar essa decisão a respeito de Cristo. Que você não fique esperando algum sinal de Deus. O tempo é hoje. O momento é agora. O lugar é aqui. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem sido muito bom conosco. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos convida a um encontro pessoal e transformador com o Senhor. Obrigado, Deus, porque Jesus nos ensina como nós devemos também nos aproximar dele em humildade, independência, em reverência. E então, tendo crido, veremos milagres acontecendo. Não do nosso modo, não do nosso tempo, mas conforme o teu tempo, o teu modo, que é bem superior ao nosso. Eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém.